Olá, bom dia. Um bom dia todo especial para você. Mais uma vez estamos aqui nesta quinta-feira, hoje dia 16 de março de 2023. Mais uma vez estamos iniciando o programa Frente a Frente com Fernando Damasio aqui pela Primer TV. Mas como falo todas as quintas-feiras, me dirijo a você, meu amigo e minha amiga, sempre lembrando que eu não consigo fazer um programa sozinho. Eu preciso muito da sua ajuda e da sua parceria. E como você pode participar comigo aqui no programa? Você pode pegar agora o seu celular, começar a compartilhar o nosso programa junto aos seus amigos, seus WhatsApp, os seus grupos, para que assim nós vamos conseguir um número bem maior de pessoas que vão começar a assistir o nosso programa. Então você é uma pessoa muito importante comigo e por isso eu peço com muito carinho. Quero agradecer também, da mesma forma, o número de pessoas que me mandaram mensagens, que compartilharam o nosso programa da última quinta-feira. Nós fizemos um programa aqui com o vereador Alexandre Cidade, foi muito bem concorrido, muita procura, mas porque você participou, ok? E mais uma vez nós estamos aqui com o programa desta quinta-feira. E como falo sempre, nós procuramos sempre trazer pessoas ilustres, personalidades da cidade, que fazem, que fizeram e que continuam fazendo alguma coisa para, quem sabe, um dia nós possamos ter dias melhores. Eu procuro sempre trazer pessoas aqui que participam da comunidade, que participam da sua rua, da sua comunidade, da sua cidade, do estado e do nosso Brasil. Hoje, para a minha alegria, eu convidei um amigo de muito tempo, uma pessoa que eu gosto muito. Eu estou trazendo aqui o vereador Mauro Fiscal. Mauro Fiscal, o nome dele é Mauro Henrique da Silva. Mauro Fiscal, mais conhecido como, Mauro Henrique da Silva, mais conhecido como Mauro Fiscal. Ele tem 60 anos, é natural daqui de São José, filho de João Paulo da Silva e Eufrásia Margarida da Silva. Nasceu na Colônia Santana, aqui em São José. Cresceu na comunidade da Praia Comprida. Formado em Contabilidade e Teologia, hoje aposentado, mas também atuou como fiscal de tributos efetivo da Receita do município de São José e também foi presidente da Associação dos Fiscais de Tributos, Obras e Vigilância Sanitária. E também contador da extinta FECADESC, ok? É isso, FECADESC? Mauro Fiscal, muito obrigado pelo carinho e a gentileza de aceitar o nosso convite para ficar aqui frente a frente com o Fernando Damasio. Damasio, é um grande prazer estar aqui com você. A Prime já nos atende, já nos abraça há muito tempo e agora estar com você nesse programa frente a frente é um grande prazer, Damasio. Eu sei que você é um grande colaborador do município de São José, já esteve à frente de secretarias no nosso município e hoje você está do lado de cá fazendo o trabalho, demonstrando a toda a população qual o trabalho dos políticos, dos empresários e da administração pública. É muito importante tê-lo como meu amigo. Eu que fico agradecido e lisonjeado pelas suas palavras. Então agora vamos conhecer um pouquinho do vereador Mauro Fiscal. Mauro Fiscal, como falei aqui na pré-eleição, nasceu na Colônia Santana. Vereador, o senhor nasceu na Colônia Santana, o senhor ainda tem muita ligação onde o senhor nasceu, lá na Colônia Santana, encontra os amigos, lembra da sua infância lá, não? Damasio, quem não lembra dos seus amigos de infância, né? Quem não lembra deles? Nossos amigos de infância são aqueles que são guardados lá no fundo do nosso coração. A gente não os vê todo dia, mas a gente sabe que eles estão lá. Então é importante para nós vivenciarmos aquele espaço, porque cada vez que a gente vai naquele local, a gente encontra um ou outro. Mas quando a gente os encontra, é sempre um abraço realmente maravilhoso. É aquele abraço de amigo, aquele abraço de querido. Não é um colega, um qualquer que a gente encontra no dia a dia, que hoje está do teu lado e amanhã não está mais. Aqueles lá atrás são teus grandes amigos. Os verdadeiros amigos da história da vida.
Vereador, o senhor é aposentado como funcionário público, né? Fez uma carreira dentro da Prefeitura de São José e, de repente, o senhor resolve ser vereador. Por que essa decisão de querer ser vereador? Não foi de repente resolve ser vereador, Damásio. Eu concorri 3 eleições. Então, já quando funcionário público tinha esse sonho, mas não havia tempo para isso. Então, após vir a ser aposentado, me dediquei a querer participar da carreira política. Então, concorri a uma eleição, fui mais bem votado, o partido não deu legenda. Concorri numa segunda eleição, o partido fez legenda, elegemos 3 vereadores e eu fiquei em 4º colocado por 62 votos. Mas não desisti. E digo para você que tem esse sonho, também não desista, porque na política é assim, não se ganha na primeira eleição. É difícil ganhar na primeira eleição. Então não desista do seu sonho, continue. Eu, assim como exemplo de outros também vereadores, outros políticos não ganharam na primeira, persistiram e chegaram lá. Hoje sinto meu sonho realizado. Se amanhã não me reeleger, como acabei de dizer, meu sonho foi realizado. O vereador Mauro Fiscal é um vereador muito atuante e, como eu falo sempre, eu procuro sempre conhecer detalhes da pessoa que eu trago aqui. O vereador Mauro Fiscal, ele é uma pessoa muito atuante, como falei, e eu procuro conhecer para trazer aqui, porque se eu não, na minha avaliação, não ver que não merece estar do meu lado, eu não trago. Por isso, fui conhecê-lo. Nós temos um vídeo institucional aí criado pela assessoria do vereador e já que nós estamos no início do programa conhecendo um pouco, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo institucional que a assessoria de imprensa dele fez, vamos ver? Ah, como o tempo voa! Já se passaram 6 meses, 180 dias, um tempo para percorrer várias ruas, conhecer de perto os problemas das comunidades, um tempo para debater propostas, apontar soluções, fiscalizar e também apresentar projetos. Essa é a nossa missão, que conta com 2 grandes aliados, você e a vontade de mudar a vida das pessoas para melhor, fazer do tempo uma ferramenta para tempos melhores. É nisso que acreditamos para continuar um trabalho que está apenas começando. O vereador Mauro Fiscal acredita em tempos melhores para a cidade de São José, em soluções para os problemas dos nossos cidadãos. Acredita na força do trabalho, na honestidade e na vontade de fazer a cada dia uma cidade melhor para todos nós. E assim é a condução do mandato do vereador Mauro Fiscal. Por isso, ele fala ali que acreditando em dias melhores. Porém, vereador, o senhor, como vereador, em todas essas tentativas que o senhor fez, o senhor, ao chegar lá eleito, era tudo aquilo que o senhor esperava? Teve alegrias ou teve muitas decepções? Damásio, nessa resposta, eu não sei mais se eu rio ou se eu choro. Boa. Porque realmente tu vai para a Câmara de Vereadores, você um dia irá para lá com sonhos, com pensamento em realizar várias coisas que outros não fizeram. Mas quando chega lá, tu vê a decepção. Tudo é uma amorosidade. Para tu aprovar um projeto, chega a levar mais de 1 ano, como, por exemplo, um projeto da atração animal que a gente conseguiu aprovar com muito custo. Levou 1 ano e meio. Então, e assim se vai. E fora os outros projetos que a gente fica frustrado e não conseguir aprovar. Então, eu posso lhe dizer com toda certeza, Câmara de Vereadores, infelizmente, é decepcionante. A gente vai continuar lutando sim, porque tem que mudar, tem que fazer com que as coisas sejam mais ágeis, mais rápidas. Então, nós esperamos que não só o hoje presidente do Legislativo, quanto os próprios vereadores e também o Executivo
dê uma atenção especial para que a gente tenha mais agilidade. Tem conhecimento de que na área pública realmente existe uma morosidade, porque, como o próprio Damásio esteve lá, sabe que tudo hoje tem que ter uma atenção especial e pensar 2, 3 vezes antes de realizar, porque temos aí o MP, temos tudo em cima. Por mais que se esforce, achando que se está fazendo certo, às vezes pode estar cometendo algum erro e depois se responde pelo que se faz. Mas eu, dentro da sua fala, eu percebi que em alguns momentos o senhor fala muito que às vezes é vontade de chorar e vontade de rir. Mas eu gostaria de pedir para o senhor, e também me dirigir aos outros vereadores, aqueles que têm boa vontade, aqueles que têm caráter, aqueles que têm vergonha na cara, que não desistam, que continuem, porque a partir da hora que o eleitor passa para você, político, vereador, deputado estadual, deputado federal, você recebe uma procuração para representá-lo. Então não desista, porque a ansiedade, a expectativa, a esperança desse povo que elegeu, que acreditou em você, faça, chore, ria, mas continue lutando por essa gente já tão sofrida. Por isso, vereador, eu gostaria de pedir para o senhor que o senhor não desista, porque o seu trabalho é um trabalho muito bem percebido pela sociedade e que realmente tem tido um grande fruto. O senhor falou aí que algumas vezes o senhor tem alguns projetos que demoram a ser aprovados. Por interesse de alguém, tem que brigar com muita gente, tem que matar um leão por dia. Eu vou mostrar um vídeo agora, e esse assunto vai ser falado agora aqui, debatido comigo e com o vereador, sobre o problema da Zona Azul. Ele tem um vídeo na qual ele começa a trabalhar via Ministério Público. Vamos dar uma olhada? Você sabe, eu, vereador Mauro Fiscal, entrei com ação junto ao Ministério Público para o cancelamento da Zona Azul e suspensão da mesma até que o processo seja concluído. Pois hoje estamos muito contentes. O prefeito, através de um decreto de número 17.133, da data de hoje, 13 de outubro, suspendeu a Zona Azul no município de São José. E nesse decreto, um fato muito importante, que diz em seu artigo 1º, parágrafo 2º, diz o seguinte: ficam suspensas todas as notificações de não pagamento em virtude da utilização do estacionamento rotativo no município de São José. Então isso me deixa mais contente, porque muitas pessoas foram notificadas através da Guarda Municipal, receberam multas, inclusive 5 pontos na carteira. Então, mais adiante, no artigo 2º, diz o seguinte: as suspensões acima determinadas perdurarão até que a empresa concessionária dê integral cumprimento às suas obrigações, especialmente aquelas apontadas na notificação administrativa oriunda do processo administrativo 144/72 de 2022. Isso então quer dizer que, se porventura a empresa não conseguir cumprir o que está previsto no contrato, se porventura realmente ficar cancelada esse contrato, as notificações feitas pelos guardas de trânsito também terão que ser canceladas. E isso conforme está nesse decreto. Então, pensando positivo, esperamos que, se a empresa não regularizar, a sua multa também não pode ser acionada. Também não pode ser lançado no Detran os 5 pontos na carteira, porque aqui é muito claro, ficam suspensas. Seguimos agora acompanhando esse decreto e todas as orientações que vierem em relação à Zona Azul. Vamos acompanhar e vamos juntar esse decreto ao processo já apresentado no Ministério Público para que o juiz, então, cancele essa Zona Azul de vez, essa vergonha do município de São José. Muito obrigado a todos e vamos seguir acompanhando. Vereador, o senhor fala ali, uma parte do seu pronunciamento,
até que a empresa passe a cumprir o que está escrito no contrato. A empresa falhou em quê? Uma das grandes falhas, meu amigo, é que o contrato previa locação de espaço. O que a empresa tem, o que a empresa faz, é locar o espaço público. Aquele local que ele pinta lá no asfalto é o espaço que ele está locando. E para aquele espaço, ele tem que pagar para a prefeitura pelo uso daquele espaço. Se ele próprio nunca pagou pelo espaço, como que ele quer cobrar de alguém a locação daquilo ali? Ele quer aplicar multa? A empresa coloca seu carro, ou uma pessoa física coloca seu carro numa vaga de estacionamento público, uma vaga onde está cedida para a empresa, e essa empresa não paga ao órgão público, então ela é descabida por uso daquele espaço. Isso significa dizer, então, que ela estava cobrando até de espaço que não estava sendo utilizado? Cobrando por espaço que ela não estava pagando ao órgão público. Então, se ela não paga ao órgão público o espaço, ela não tem direito de uso do espaço. Obviamente, pedimos a suspensão, não só por esse motivo. As irregularidades entendidas por nós foram N irregularidades, como, por exemplo, no contrato previa que, mesmo que não fosse utilizado a vaga por ninguém, se aquela vaga estivesse vazia, a prefeitura teria que pagar para a empresa por estar vazia aquela vaga. Porque foi previsto no contrato que, se tivesse ocupada, pagaria então o proprietário do veículo que estava ocupando a vaga. Caso ela não fosse ocupada, a prefeitura pagaria então o percentual para que a empresa não tivesse prejuízo. Absurdo esse que levou hoje ao município de São José ter uma dívida com a empresa de mais de 10 milhões de reais. Agora, o senhor fala aí que as multas pela suspensão de contrato, elas não podem ser registradas e muito menos os pontos na carteira. Mas tem muitos casos que foram multados, até depois da suspensão, foi entrada com recurso e foi dito o seguinte: de acordo com a posição jurídica do Departamento de Trânsito, a sua justificativa não convenceu e a multa permanece. Exatamente. Essa suspensão deveria ter sido administrativa. Por quê? Quem faz a notificação é o guarda municipal. O guarda municipal, então, estava fazendo as notificações. A empresa dava o aviso, a empresa da Zona Azul dava o aviso, o guarda municipal ia lá, notificava e, posteriormente, encaminhava ao departamento maior, que é o órgão de trânsito. Óbvio, lá lançado para tirar só através de um processo que já não é mais tão simples. No entanto, administrativamente, deveria sair a comunicação do município ao órgão de trânsito, comunicando da suspensão daquela multa até que se regularize em juízo, até que o juízo decida. No entanto, o órgão de trânsito não recebeu essa comunicação e o órgão de trânsito deu andamento nas multas. Muitos já inclusive pagaram, tiveram seus pontos na carteira e não conseguiram resolver a situação. Eu mesmo, no meu gabinete, dei assessoria a pessoas que estiveram no meu gabinete e, infelizmente, até o momento, a multa não foi cancelada. O processo continua, mas a multa ainda não foi cancelada. Estamos conversando com o vereador Mauro Fiscal, falando sobre um assunto, e quero comunicar a você, a todos aqueles que me mandaram a mensagem, que pediram para que eu abordasse bastante isso, o problema da Zona Azul de São José, que realmente revoltou quase a comunidade inteira. Nós vamos ao nosso intervalo comercial, voltamos em seguida, continuando a falar sobre Zona Azul. Aguarde, retornamos.
Apresentamos o novo projeto da Alinea Urbanismo. Conheça o loteamento Alinea Vivenda São José, localizado em Forquilhas, com toda a comodidade da região. São lotes mistos para residências e pequenos comércios, terrenos com escritura pública e infraestrutura completa. Aproveite as condições especiais de financiamento direto com a loteadora. Alinea Vivenda São José. Para mais informações, acesse o site alineaurbanismo.com.br. Alinea JA. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Você já parou para pensar na importância da qualidade do ar que você respira? Os últimos tempos nos fizeram lembrar que esse é um detalhe fundamental para a saúde, não é mesmo? Pensando no seu conforto e bem-estar, a Zero Grau Ar Condicionado Automotivo oferece um serviço completo para o seu veículo. Trabalhamos com manutenção, revisão e instalação de sistema de ar condicionado, filtros de cabine de ótima qualidade e efetuamos a limpeza total dos sistemas de ar condicionado para que você e sua família respirem um ar de qualidade. Venha conhecer os nossos serviços. Zero Grau Ar Condicionado Automotivo. Um novo conceito em sistemas de ar condicionado. Encontre-nos em São José, Palhoça e Florianópolis. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosc e doe sangue. Olá, estamos de volta para mais um bloco do programa Frente a Frente com Fernando Damasio desta quinta-feira. Hoje recebendo o vereador Mauro Fiscal, vereador da cidade de São José. No bloco anterior, nós estávamos debatendo o problema da Zona Azul, onde revoltou e a maioria do josefense não aceita, ou pelo menos não concorda com determinadas coisas feitas pela Zona Azul, seus contratos, sua forma de administrar. Eu conversava com o vereador Mauro Fiscal e ele falava que está suspenso. Porém, eu quero perguntar para o vereador por que as placas da Zona Azul, embora suspenso o contrato, continuam nas ruas da cidade. Vereador, isso não leva o usuário ao erro, cometer erro? Nobre colega, posso lhe dizer assim, ó, algumas dessas placas induzem o condutor, o motorista, ao erro. É óbvio que muitas delas têm que estar lá, porque não vai se fazer, não se fez um serviço, desfazê-lo para depois refazê-lo. Nós não sabemos que decisão o juiz irá tomar, se vai manter a Zona Azul ou não. Acreditamos e vamos torcer para que ela seja, em definitivo, cancelada. Mas se ela voltar a funcionar, muitas dessas placas já estão lá, não vai precisar refazer o serviço. No entanto, existem algumas placas que induzem ao erro. Quais são elas? Aquela placa que diz para você que ali você pode estacionar e paga X valor pelo número de hora, você pode continuar estacionando, só que não pagará mais por estar naquele local. No entanto, existem placas como, por exemplo, local com horário determinado para cargas e descarga.
aquela placa que está ali, que é placa da zona azul, ela que está suspensa, o motorista não pode parar naquele local. Se ele parar naquele local, ele será multado pelo guarda de trânsito, porque naquele local só poderá parar carro, caminhões de carga e descarga. A zona azul está suspensa, sim. Obviamente, suas placas também estão suspensas. No entanto, eu conversando com a secretária de segurança, ela me afirmou o seguinte: para efeito de trânsito, aquelas placas têm validade. Só que não avisaram a população, né? Mas não existe a identificação do que é placa de zona azul e o que é placa normal do trânsito feito pela Polícia Militar ou o Departamento de Trânsito, DETRAN. Por exemplo, essa carga e descarga da zona azul não teria que ter em todas as placas os nomes em placa zona azul ou placa do estado, para as pessoas saberem, essa placa aqui não é da zona azul, eu não posso parar. Agora essa placa aqui é da zona azul, eu posso parar. Exatamente, Amado. Exatamente, esse é o problema, é esse o fato de estar levando o motorista ao erro, de estar sendo induzido. E aí ele virou uma fábrica de multa. E quando ele vai reclamar, a alegação é essa que eu acabei de afirmar. Vereador, em Florianópolis nós tivemos um problema muito sério com relação às finanças da Zona Azul, lá em Florianópolis. Inclusive a suspensão do contrato e feito um contrato emergencial com outra empresa, porque a empresa anterior não recolheu para o município o devido da prefeitura, porque paga um percentual pela alocação do espaço, é natural isso. Em São José está acontecendo isso, aconteceu isso também, da empresa não repassar? Aconteceu, infelizmente aconteceu, essa foi uma das irregularidades, um dos motivos pelo qual o senhor prefeito pediu a suspensão. Como lá criou-se essa bola de neve, como eu anteriormente falei, aqui foi igual. Sorte que nós fizemos então a denúncia ao Ministério Público, o prefeito suspendeu, porque senão essa bola de neve já estaria muito maior. Se quando da suspensão nós já estávamos devendo 10 milhões para a prefeitura devendo à empresa, imagina quanto estaria devendo hoje. E um contrato previsto para 20 anos, aonde é que vai parar a dívida do município? Aonde que negócio é esse que o município tem que pagar pelo espaço próprio para uma empresa e pagar valor absurdo? Então, o contrato tinha que ser revisto sim, e espero que o senhor juiz cancele esse contrato. É por isso que eu sempre falo que quando eu procuro trazer o meu convidado aqui, eu analiso quem é a pessoa. Quando muitas pessoas souberam, por intermédio das minhas redes sociais, que o vereador Mauro Fiscal estaria aqui, alguns pediram para que eu tocasse nesse assunto da Zona Azul. Mas muitas pessoas perguntaram, daí, o que o Mauro Fiscal fez para ir lá? Um dos assuntos sérios, porque muita gente não sabe que foi o vereador Mauro Fiscal que entrou no Ministério Público, judicialmente correto, legalizado por orientação jurídica de seus advogados, para suspender aquilo que todo mundo reclama. Então, eu procuro mostrar quem é que faz, como eu falo no começo, aquele que fez, aquele que faz e continuar fazendo. Porque quando eu trago é porque a pessoa fez, faz e vai fazer. Porque eu não tenho compromisso nenhum para vir aqui fazer média com ninguém. Eu não tenho compromisso nenhum com o Mauro Fiscal, com o vereador Mauro Fiscal, e ele também não tem compromisso comigo. O que ele tem é o compromisso de honrar aquilo que deram a procuração para ele, fazer representar a comunidade, e a minha função aqui é trazer a notícia e a informação na realidade e transparência. Até porque, como eu falo sempre, eu não tenho rabo preso com ninguém, não sou filho de pai assustado e não passo manteiga no bigode do gato, tá bom? Então, por isso, quando uma pessoa senta do meu lado, eu sei quem é que está conversando comigo. Vereador, tem um outro assunto aí muito polêmico, que o senhor deve ver diariamente aqui na cidade de São José, que eu conheço isso há muito tempo e até agora não deram jeito.
O problema da ocupação das calçadas no estacionamento transversal. Isso vai ter jeito um dia ou não? Inclusive nós temos imagens, podemos até mostrar algumas imagens dos carros estacionados. Olha só aí, ó, olha. Como é que um pessoal cadeirante, como é que um senhor de idade, como é que um cego, como é que pode um outro deficiente qualquer, usa essa rua aí, se ele for para a rua, o carro atropela. Se ele ficar na calçada, ele esbarra no carro. Como é que resolve isso, vereador? Damásio, você sabe que eu fui fiscal do município, fiscal tributário, por 27 anos. Posso afirmar, e eu não tenho medo de falar não, um dos culpados também foi esse fiscal que vos fala. O senhor se sente culpado de alguma coisa? Sinto culpado, sim, por esse fato aí desses carros tá com a rabiola em cima do passeio. Me sinto culpado também, sim. Por que eu me sinto culpado? Cobrasol e Campinas são loteamentos residenciais, bem claro, residenciais. Assim foi criado, então, loteamento Cobrasol e Campinas. Unicamente, não. Existia algumas áreas mistas. No entanto, essas casas residenciais, ao longo do tempo, vieram se transformando em comércio. E nós, funcionários da Secretaria da Receita, autorizamos que se transformasse em comércio. Naquela expectativa, naquela vontade de ver nossa cidade crescer há 20 anos atrás, autorizamos que então se transformasse em comércio. Mas a lei municipal, ela sempre foi muito clara, que para você ter um comércio, você tem que disponibilizar vaga pública. E eles não possuíam essa vaga pública para transformar em comércio. O que eles tinham era um recuo residencial, que ao invés de ser 7 metros como um comercial, era de 4 metros, que era um residencial. Baixaram, quebraram seus muros e deixaram então aquele espaço para os carros estacionarem. O que aconteceu? Os carros não cabem naquele estacionamento, não cabem naquela vaga colocada à disposição. E hoje ficou na situação que está. Nós não temos como reverter a situação, onde é residencial e transformou-se comercial, ainda continuam sendo admitidos, só que a vaga não pode ser ocupada por veículos. Aquele espaço que não cabe um veículo não pode ser ocupado. Então, aquela vaga não pode ser no sentido onde está sendo colocados os carros, eles têm que ficar no sentido horizontal da via e tem que manter a vaga do pedestre. A calçada, então, tem que ser desocupada. Estão sendo notificados, sim. O problema veio já com a Zona Azul, colocando, então, as vagas da Zona Azul naquele espaço e o comerciante vai ter que respeitar. É o único meio, é esse. Infelizmente, teremos mais dificuldade de colocar os carros em frente ao comércio? Teremos. Mas é o único jeito de respeitar o espaço do pedestre. E tem que ser respeitado. Olha, na minha história de imprensa, política, administrativa, vida normal, eu sempre procurei nos meus programas de rádio e televisão, procurar conhecer um político que tivesse a coragem de falar que a culpa é minha, eu faço parte da culpa. Eu quero parabenizar o vereador Mauro Fiscal, que teve o caráter de dizer, eu também tive culpa nisso, eu também tive a minha participação pelo afã de ver a sua cidade crescer, esqueceram daquele detalhe. Mas o importante é parabenizá-lo por ele ter a coragem que diante das câmeras de televisão reconhecer, eu também tenho parte de culpa nisso. E por isso eu parabenizo e destaco a você, meu amigo e minha amiga.
Quando nós exigimos que os políticos sejam sinceros e transparentes, verdadeiros, acabou de acontecer isso aqui do meu lado. Então eu sou obrigado a cumprimentá-lo e destacá-lo, porque muitos dos vereadores, deputados, estadual, federal, senadores, governadores, procuram sempre se esquivar da sua culpa, querendo mostrar uma coisa que na realidade ele não fez. Então, vereador Mauro Fiscal, eu gostaria de parabenizá-lo pelo seu posicionamento. É assim que se faz política, é assim que se representa um povo. Vereador, continuando nessa parte aí dos carros, mas tem alguns comércios que inclusive chegam a botar correntes e até umas cancelazinhas automáticas no controle automático, que só é permitido quando o cliente dele pode reservar aquela vaga para ele também. Damásio, acabamos de falar que aqueles que têm recuo de 4 metros não pode colocar veículo. Portanto, se ele quiser colocar corrente, ele poderá colocar corrente sim, só que a corrente não será para guardar uma vaga de outro veículo, para outro veículo. Não poderá ser isso. A corrente é porque aquele espaço, ele paga IPTU, aquele espaço é dele. Se por um acaso ele respeitou o espaço comercial, é de 7 metros, e ele quer colocar corrente, ou dizer que aquela vaga está sujeita a guincho, ou dizer que aquela vaga é exclusiva do seu comércio, ele está proibido de fazer isso. Ele não pode fazer isso, porque quando ele ganhou o alvará, ele sabia, está previsto no Código 21 de 2005, 021/2005, que aquela vaga é pública. Então, para qualquer um. Agora, vamos ser, no mínimo, conscientes. Consciência, é verdade. Eu não vou pegar o meu carro, que eu trabalho lá próximo, botar na vaga daquele comércio, deixar o dia inteiro o meu carro na vaga naquele comércio, sabedor eu que aquele comerciante precisa daquela vaga para movimentar os clientes que vão na sua loja. Então vamos ser, no mínimo, coerentes e vamos fazer a coisa justa, certa, respeitar também o comerciante. É isso que eu tenho para te dizer, Damásio, em relação às vagas que são de respeito do comerciante. Ele precisa da vaga dele para que então o seu o seu cliente possa fazer suas compras ali naquele local. O que se percebe muito é a falta de consciência de pessoas que acham que tudo alguém resolve é assunto de lá. Eu, inclusive, quero até falar aqui que em uma das situações que eu assisti esses carros, como diz o vereador, com a rabeta na rua, levando o usuário de cadeirante, o deficiente visual, andar no meio da rua, eu vi uma pessoa falar para mim, dizendo assim, olha a vergonha que é isso aqui, como é que aquele cadeirante vai passar? Como é que aquele deficiente visual vai passar? Como é que aquela senhora vai passar? Como é que aquela pessoa vai disputar com o carro? E sabe o que aconteceu? Eu atravessei a rua, ele se afastou de mim e o carro era dele. Então a falta de vergonha na cara de muita gente. Muita gente não faz a sua parte. Ok? Estamos conversando aqui com o Mauro Fiscal, vereador da cidade de São José. Nós vamos fazer o nosso intervalo comercial e no outro bloco nós vamos falar sobre um assunto muito sério que acontece não só em São José, mas em praticamente todas as cidades de Santa Catarina e quiçá até do Brasil, sobre o problema da tração animal. Você já deve ter assistido, já deve ter visto esses cavalinhos puxando carroça, fazendo um trabalho de motor ali. Então nós vamos falar sobre tração animal, que é um projeto também do vereador Mauro Fiscal e nós vamos debater em seguida. Até já! Oca, o maior empreendimento
do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Apresentamos o novo projeto da Alinea Urbanismo. Conheça o loteamento Alinea Vivenda São José, localizado em Forquilhas, com toda a comodidade da região. São lotes mistos para residências e pequenos comércios, terrenos com escritura pública e infraestrutura completa. Aproveite as condições especiais de financiamento direto com a loteadora. Alinea Vivenda São José. Para mais informações, acesse o site alineaurbanismo.com.br. Alinea JA. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Emosk e doe sangue. Olá, estamos de volta para mais um bloco do programa Frente a Frente com Fernando Damasio nesta quinta-feira, dia 16 de março. Eu quero que você tenha tido uma semana muito boa, já começo a desejar a você um final de semana excelente, que você tenha muita união, muita paz na sua casa, bastante luz, que você seja bastante tolerante e que tenha bastante felicidade, ok? Bom, no bloco anterior nós estávamos conversando sobre o problema do estacionamento dos carros, como diz o vereador, com a rabeta no meio da rua. O vereador, no intervalo, me alertava que está colocando um novo projeto de lei, que a assessoria está procurando o número, mas não há necessidade, mas ele vai explicar, que é uns tipos vaga rotativa na frente dessas lojas. Como é que vai funcionar isso, vereador? Então, Damasio, essa vaga que acabamos de falar, que é do lojista, aquela vaga que tem o recuo que cabe um carro. Que pertence a ele porque ele paga o IPTU. Exatamente. Perfeito. Então, aquela vaga ali, ela é pública. Nosso projeto pretende fazer o seguinte, resolver o problema para ambos, tanto comerciante quanto população. Aquela pessoa que precisa, que veio ali momentâneo para colocar o carro porque não achou nenhuma vaga, ele vai ter a permissão no nosso projeto para colocar na vaga do comerciante. Porém, com no máximo tempo de 15 minutos, uma vaga rotativa, no máximo 15 minutos. Em contrapartida, no nosso próprio projeto, para também amparar o comerciante, se por um acaso ultrapassar os 15 minutos, o comerciante poderá denunciar, comunicar à Guarda Municipal para que ele seja multado, aquela pessoa que deixou por mais tempo, mas também ele poderá prorrogar o tempo para aquela pessoa que colocou o carro ali e é cliente deste comerciante. Então, nossa ideia é que, se o cliente parar na vaga daquele comerciante, ele poderá ficar ali por 1 hora, 2, 3 ou mais horas, dependendo da necessidade que ele tenha dentro da loja, da necessidade que ele tenha para fazer sua compra. Mas aí justifica naquela loja. Porque ele está dentro da loja consumindo com a avaliação do... Exatamente. Então, assim, com um projeto desse, nós poderemos manter a lei municipal que prevê a vaga pública e também ampararemos o comerciante, para que alguém não coloque o carro ali e saia para passear ou ir trabalhar e ocupe a vaga do comerciante o dia inteiro. Então, é uma das soluções que a gente está trazendo, mas faremos também uma audiência pública na Câmara de Vereadores,
levaremos lá a CDL, a ENFO, comerciantes que assim desejarem, para a gente poder se manifestar numa roda de conversa e melhorar ou fazer a lei a contento de todos. Perfeito. Lembrando que a assessoria de imprensa do vereador Mauro Fiscal acaba de me comunicar que o projeto de lei que está sendo estudado para debate é o 6.212 de 2023. Então, nós... Não, esse é da tração animal. Da tração animal? Esse é o da tração animal que nós vamos falar agora. Mas eu quero lembrar o seguinte, com relação a essa vaga transversal, como diz o vereador, com a rabeta do carro na rua, eu convido a todos os empresários, todos os lojistas que verifiquem e estejam atentos para que participem do debate, apresentem sugestões, que nós precisamos chegar mais próximo da perfeição possível para que amanhã ou depois nós estejamos aqui debatendo uma coisa que não foi bem estudada. Vereador, falava no projeto 6.212 agora, de 2023, sobre a tração animal. O que se verifica é que a vida mudou. Antigamente se usava muito o cavalo para puxar carroça, puxar toras, fazer terraplanagem, tudo era usado a tração animal. E hoje a vida mudou bastante e nós precisamos ter um pouco mais de carinho e sensibilidade com os animais. Até porque existem muitas leis de proteção animal que, como diz um amigo meu, é melhor, às vezes, matando uma pessoa você pode pegar 6 meses de cadeia, mas matando um animal você pode pegar 5 anos. Então nós precisamos cuidar muito dos animais. O senhor tem um projeto, esse 6.212 de 2023, que fala sobre tração animal. Eu vou colocando umas imagens para você formar uma ideia o que é tração animal. Dá uma olhada só nesses exemplos aí. Olha aí tem uma carroça com um burricozinho servindo de tração para levar aquele peso ali. Isso estafa, isso mata, isso prejudica, isso judia muito, né? Então você vai vendo aí que essas imagens realmente emocionam, essas imagens maltratam, essas imagens prejudicam a visão da gente, o nosso sentimento. Olha o cansaço desse animal. E o vereador Mauro Fiscal, então, está apresentando um projeto sobre a tração animal, que provavelmente não deverá ser mais permitida. Olha o estado desse bichinho. Vereador, o senhor, então, está com esse projeto e o senhor acha que vai ser aprovado? Damásio, esse projeto já foi aprovado, esse projeto já foi sancionado e já está em vigor a lei no município de São José. Esse projeto originou com esse vereador. No entanto, no passar do tempo, como eu falei aqui, foi um projeto de grande debate, muito polêmico. Ele acabou sendo retirado de pauta para melhorias, feito emendas. Por fim, quando na hora da votação, ele novamente não passou. E aí, novamente retirado de pauta, isso já se passando 1 ano e meio o projeto tramitando na Câmara, tivemos então que abrir mão, simplesmente deixar de lado um pouquinho do brilho, um pouquinho da luz, um pouquinho daquela coisa de dizer isso é meu. E então fizemos o seguinte, demos um passo atrás no degrau na escada e abrimos o projeto para todos os vereadores, Damásio. Hoje, esse projeto, essa lei aprovada, é uma lei de todos os vereadores da Câmara de São José. Mas iniciou com o senhor? Iniciou comigo. No entanto, hoje é de todos os vereadores da Câmara de São José, porque a gente às vezes tem que deixar de lado um pouquinho esse nosso orgulho de querer que um projeto ou uma lei seja sua. Porque o objetivo era conquistar, era chegar lá, não importa como. O objetivo é atender os animais. O objetivo é trazer a felicidade para esses animais. Vereador, mas essas pessoas que dependem do animal, de força de tração animal, para realizar o seu trabalho, para poder levar o sustento para dentro de casa. Qual é a solução que vamos dar para essas pessoas? Pensamos nisso também. O que nós colocamos no projeto? Primeiro,
esse projeto, ele entrou em vigor no seu sancionamento, mas ele previu 2 anos para que a lei, para que as pessoas pudessem continuar trabalhando com os animais. Após 2 anos, poderá ainda alguém continuar trabalhando. Quem serão essas pessoas? São aquelas pessoas que dependem exclusivamente ou dependem da sua subsistência da tração animal. Quem são essas pessoas? São aqueles 4, 5 ou 6 pessoas que ainda virão a se cadastrar no município de São José. Após a lei ter sido aprovada, teria 3 meses para as pessoas se cadastrarem. Até o momento sabido, ninguém se cadastrou. Nós ainda temos alguns dias, não chega a 1 mês, para finalizar o cadastro. Caso ninguém se cadastre, o prazo será 2 anos e não poderá mais ter tração animal em São José. Caso alguém se cadastre, essa pessoa que se cadastrou poderá fazer a tração animal em São José até que ela venha a falecer. E ninguém poderá substituir a vaga daquela pessoa. Sim. Agora, mas Damásio, só essas pessoas só farão isso porque aquilo bem claro que a gente falou. São pessoas que não têm condições de ter uma carteira de trânsito, de uma carteira de motorista, são pessoas analfabetas, que vivem disso realmente, mas é assim, ó, eles terão que ter um acompanhamento do município. Não será simplesmente eles vão continuar trabalhando ou maltratando os animais, não. O animal vai ter que ser cadastrado também, a pessoa vai ter que fazer o cadastro e vai ter acompanhamento do DIBEA. Então, se caso ocorrer de ser provado maus tratos por essa pessoa cadastrada, ela também perderá o seu cadastro e não poderá então mais mantê-lo. Perfeito. Vereador, me diz uma coisa, fazer um pinga-fogozinho rápido com o senhor aqui. São José é uma cidade segura? Tem segurança na cidade? Olha, por incrível que pareça, eu tenho a felicidade de dizer que ontem o coronel esteve na nossa Câmara de Vereadores, comandante do 7º Batalhão, e nos apresentou dados e colocou que São José é uma das cidades, ou é a cidade mais segura do nosso estado. Mas como o coronel poderia justificar para o senhor que no último final de semana 16 assaltos aconteceram sábado e domingo na cidade de São José? Mas veja bem, nós de 1.600 registros de assaltos, de problemas com a polícia, nós baixamos do ano passado para esse ano para 300 e pouco. Mas hoje o senhor tem a tranquilidade de sair à noite, tipo 9h30, 10 horas da noite, de restaurante no Cobraçol e Campinas, e não correr o risco de ser assaltado? Em qualquer cidade você correrá o risco. Mas Cobraçol e pode ser a cidade mais segura do mundo, o risco você correrá sempre. Porque hoje você pode estar dentro da sua casa e sem saber o bandido está dentro da sua casa. O bandido não está na rua, o bandido está dentro da sua casa. Nós tivemos de vários casos de estupro feito por pais, avós e enfim. Verdade. Então o bandido, ele está em todo lugar. Vereador, o senhor tem demonstrado e demonstrou aqui para mim que o senhor é um homem preocupado em todas as áreas que, aliás, afinal de contas, o senhor foi eleito para ser o representante do povo em todas as regiões. Mauro Fiscal, vereador, não é representante porque nasceu na Colônia Santana e se criou aqui na Praia Comprida. Ele é vereador da cidade de São José. Eu lhe pergunto, vereador, a 4ª cidade do estado, a 5ª na economia ou vice-versa, não sei qual é a posição, transporte coletivo na cidade de São José. Para você hoje ir à Praia Comprida, onde o senhor se criou ou mora ainda, e se o senhor estiver em Barreiros, o senhor vai ter que ir a Florianópolis e pegar outro ônibus. Uma cidade com 200 e poucos mil habitantes, 220 mil habitantes.
O senhor acha que uma cidade como essa não deveria ter um departamento especializado ou uma secretaria de transporte que cuidasse desse assunto? Concordo plenamente com você, Damásio. Concordo em número, gênero e grau. São José está longe de poder dizer que nós temos mobilidade, que nós temos o transporte urbano funcionando. Nós não temos nenhuma rodoviária. O senhor conhece o contrato de concessão das empresas junto com a Prefeitura de São José? Eu não conheço os contratos de concessão. Não conheço porque não existe. Então eu já lhe falei a verdade. E aí, Antônio, como é que o empresário vai investir se ele não tem segurança jurídica? Por que a Prefeitura não resolve isso? Exatamente. A gente chegou a conversar com alguns empresários dessa área e o que eles alegaram foi o seguinte, que o valor cobrado não consegue manter, não subsidia as passagens de ônibus, não consegue manter o veículo adequado nas condições necessárias. Então, o que hoje precisa se fazer? Precisa se envolver o empresariado no geral, o município precisa subsidiar, é necessária a parceria do município, porque se não acontecer isso, nós vamos de mal a pior. Então, a criação de uma secretaria ou a criação de um grupo especial para trânsito é necessário no município, sim. Alguma coisa tem que ser feita. Esse é um assunto que a gente poderia se estender bem mais, porque tem muita coisa para se falar a respeito disso, Damásio. Nós estamos chegando ao final do programa Frente a Frente com Fernando Damásio. Hoje o nosso convidado especial, o vereador Mauro Fiscal. Uma pessoa que demonstrou um conhecimento, uma boa vontade, um interesse muito grande em ajudar e fazer a representação, porque recebeu essa procuração. Vereador, muito obrigado pela sua gentileza, pelo seu carinho de estar comigo aqui nesta quinta-feira. E o senhor tem 1 minuto para as suas despedidas finais. Eu quero deixar o meu bom dia a todos, deixar um bom final de semana a todos. Já estamos hoje numa quinta-feira. Hoje ainda temos os homenageados, né, da semana do ano. Entregaremos então a medalha de mérito, cidadão honorário, e nós temos então hoje às 19h30. E quero dizer a todos vocês que a gente vai continuar lutando, se esforçando, e então vamos agora dar uma atenção especial para a nossa São José, que comemora 273 anos. Damásio, um abraço, e eu serei sempre grato pelo teu convite, estarei sempre presente se você novamente aqui me convidar. Muito obrigado a todos e uma boa semana. Ok, para você o meu muito obrigado e até a próxima quinta-feira com um novo convidado. Tchau!